Olhe para esta humilde batata. Ela pode ser cozida, amassada, colocada em um ensopado, frita, assada e até fermentada. É robusta, é fácil de cultivar e fornece nutrientes e calorias suficientes para uma vida saudável. A Irlanda teve um histórico de azar ao depender da humilde batata e dos britânicos por direitos básicos, mas mais infamemente durante a Grande Fome de 7 anos de 1845 a 1852. Mas essa não foi a única vez que os irlandeses passaram fome em massa. Um breve relato sobre o clima em 1739, 100 anos antes da Grande Fome. Em setembro, muitas nuvens de chuva chegaram à Irlanda, seguidas por um outubro seco e mais frio que o normal. Então a grande geada atingiu o inverno mais frio do século na Europa. Nos meses seguintes, as temperaturas caíram drasticamente e muitos ficaram com pouco combustível para se aquecer, sucumbindo à hipotermia. Até o maior rio da Irlanda, o Shannon, congelou, algo que não aconteceu desde então. O degelo de fevereiro revelou um problema muito mais profundo. O congelamento arruinou a safra nacional de batatas. Não havia armazéns públicos de emergência para grãos, e as poucas batatas restantes no subsolo estavam incomestíveis. Para piorar, as batatas semente usadas para plantar novas safras também foram arruinadas, dificultando a substituição da safra perdida. Além de tudo isso, as mudanças nos padrões climáticos tornaram o inverno e a primavera incomumente secos, com o testemunho de George Faulkner afirmando que desde o Natal até abril não houve chuva alguma. E ainda assim não houve fome na Inglaterra nem na Escócia, mostrando o quão baixa era a prioridade da Irlanda para o Império. Além das batatas, outras colheitas como o trigo também falharam, e as culturas de substituição eram difíceis de crescer no clima frio e seco. O preço do trigo triplicou com outros alimentos, subindo a uma taxa comparável. Os animais também sofreram. A seca também destruiu a forragem para ovelhas, vacas e outros animais, e de acordo com a conta de Faulkner, mais de 40 mil ovelhas morreram em um período de 2 meses na província de Connacht, no oeste da Irlanda. Como esperado, os pobres foram os mais afetados. Com a maioria de seus alimentos estragados, ficaram desesperados. Primeiro, e mais obviamente, eles comeram menos, e a ingestão diária de calorias despencou. O que eles conseguiram arranjar para comer era menos do que apetitoso. Batatas que de outra forma seriam incomestíveis foram comidas de qualquer maneira. A isso se adicionava leite azedo e estragado, urtigas e qualquer outra coisa disponível, sem considerar sabor, qualidade ou segurança. Com uma dieta limitada e de baixa qualidade, não é surpresa que surtos de doenças se tornaram comuns e a disenteria devastou o país. Em alguns lugares, os mortos estavam sendo enterrados diariamente, sem fim à vista. Isso apesar de alimentos como manteiga, carne, cevada, malte e merluza ainda serem exportados, inclusive para soldados britânicos na Espanha durante a Guerra da Orelha de Jenkins, quando poderiam ter sido distribuídos internamente. Os desesperados recorreram ao crime, distúrbios eclodiram, houve mortes, feridos, e comida seria levada na confusão. O roubo de comida se tornou mais frequente, e as prisões ficaram superlotadas com pessoas tentando apenas manter seus estômagos cheios. Vários foram mandados ao Novo Mundo como punição para reduzir a população carcerária irlandesa. Naquela época não havia muito alívio governamental organizado. A ajuda veio de esforços individuais do clero local, oficiais da igreja e da aristocracia fundiária. Em Waterford, a elite local estabeleceu um sistema de distribuição de alimentos que mantinha 1.800 pessoas alimentadas por dia. Outras cidades, vilas e aldeias como Cashel também coletaram doações, compraram alimentos e os distribuíram aos necessitados. Alguns ricos iniciaram projetos de obras públicas para manter o desemprego baixo. Por mais que tenham tentado aliviar o sofrimento, esses esforços foram esporádicos e não coordenados o suficiente para fornecer alívio para a população faminta e devastada por doenças. Alguns alimentos foram enviados de fora do país, mas a maior parte foi distribuída para cidades e vilas costeiras e muito pouco deste auxílio externo chegou ao interior. O clima em 1740 permaneceu seco, e as poucas plantações feitas falharam por causa da escassez de chuva. O inverno foi mais rigoroso que o normal, dizimando as poucas plantações restantes que os agricultores irlandeses conseguiram plantar. As condições em 1741 só pioraram à medida que mais e mais da população morria de fome ou doença. Com a situação se tornando cada vez mais desesperadora a cada dia que passava, os distúrbios alimentares se agravaram, culminando em 25 de abril de 1741, quando camponeses irlandeses famintos atacaram um barco que transportava aveia para Waterford. Eles pegaram 60 barris de aveia, mas 5 morreram e 11 ficaram feridos no ataque. Então, em meados desse ano, as coisas começaram a melhorar.
Em junho, 5 navios com grãos atracaram em Galway, no oeste da Irlanda, e um mês depois o preço dos grãos caiu para os níveis pré-fome. Em setembro, a Irlanda sofreu com várias tempestades intensas que provocaram enchentes. O tempo normalizou, o inverno seguinte foi ameno, permitindo o plantio, e a fome acabou. A fome foi chamada de Blen an Ar, ou Ano do Abate pelos irlandeses. Quando tudo acabou, cerca de 400 mil irlandeses morreram de fome ou por doenças. A falta de registros dificulta a confirmação dessa figura. Se for verdade, isso indicaria que cerca de 15% da população da Irlanda faleceu durante a fome de 2 anos, uma proporção muito maior do que na Grande Fome de meados do século XVIII. Diferentemente da Grande Fome, isso não impactou tão profundamente a sociedade irlandesa por várias razões. Embora alguns tenham imigrado ou foram deportados por crimes, não houve uma migração em massa para diminuir ainda mais a população porque a maioria não podia pagar por isso. A economia irlandesa se recuperou rapidamente com a estabilidade climática e o ar beleniano foi ofuscado. As fomes dos anos 1740 e 1840 causaram mortes em massa em uma escala inédita na história da Irlanda. Porém, as fomes não acabaram. Em 1879, poucas décadas após a Grande Fome, a Irlanda enfrentou novamente consideráveis perdas nas safras. As más condições climáticas e a praga que devastou as colheitas uma geração antes voltaram, destruindo as colheitas de batatas das quais grandes partes do país ainda dependiam. Felizmente, esta fome foi relativamente menor em comparação com as escassez anteriores. A praga afetou principalmente o oeste do país, e as ferrovias expandidas permitiram que suprimentos de alívio e alimentos excedentes fossem rapidamente transportados para as regiões afetadas. Além disso, a Irlanda recebeu muito mais ajuda do governo britânico e do exterior. A grande população irlandesa nos Estados Unidos imediatamente entrou em ação, não querendo repetir o sofrimento de algumas décadas atrás. Os jornais deram ampla cobertura aos eventos em desenvolvimento e o New York Herald ajudou a coordenar os esforços de socorro. Eles arrecadaram $200 mil em doações, e em março de 1880, o USS Constellation foi enviado pelo Departamento Naval com 3.300 barris de comida e roupas. A crise foi rapidamente evitada, com poucas mortes e migrações. No entanto, seu impacto foi muito maior. Nessa época, cerca de 97% das terras agrícolas irlandesas pertenciam a grandes proprietários que as alugavam para agricultores arrendatários. Quando a fome atingiu, muitos inquilinos não puderam pagar o aluguel. E embora muitos proprietários não tenham cobrado aluguéis durante a crise, muitos ainda exigiam dinheiro de agricultores que não tinham dinheiro para poupar. Revoltados com a injusta posse de terras, os agricultores irlandeses se uniram na Liga da Terra, chefiada pelos nacionalistas Michael David e Charles Stuart Parnell. Eles iniciaram uma série de agitações organizadas até a aprovação de legislação para reduzir aluguéis e outras reformas, e foi um momento chave no movimento de independência irlandês. Durante a fome, o agente de terras Charles Cunningham Boycott recusou-se a diminuir ou encerrar as cobranças de aluguel e despejou muitos agricultores sem dinheiro para poupar. Fato de seu tratamento cruel, os trabalhadores nas terras que ele administrava se recusaram a trabalhar até que lhes fossem dadas melhores condições e a palavra boicote entrou para o idioma inglês. E tudo isso por causa da humilde batata.